alegria de voltar a conversar com você, nosso telespectador. Estamos aqui com mais um programa Nossa Classe, um produto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, com as 9 emissoras Band em todo o Nordeste do país. Hoje, mais um programa onde a gente vai levar, a partir de Brasília, a informação para você que acompanha nas nossas emissoras Band nos 9 estados nordestinos e também pelas nossas redes sociais que passam aqui na tela para você. O nosso entrevistado de hoje já foi deputado estadual, foi secretário estadual no seu estado, no Piauí, vários mandatos de deputado federal, ex-ministro da Saúde e atualmente é senador da República. Ele que, inclusive, preside uma das mais importantes comissões do Senado Federal, a Comissão de Assuntos Sociais. Estou falando do senador Marcelo Castro, que a gente tem o prazer de tê-lo hoje aqui no programa. Muito obrigado por atender o nosso convite, senador. É um prazer grande, Napoleão, estar aqui no seu programa, tão prestigiado, e estamos à sua disposição. Perfeitamente. Essa missão que lhe foi otorgada pela mesa, pela casa, pelos seus pares, num tema que o senhor é tão sensível, como médico, né, que o senhor também o é, inclusive doutor em psiquiatria, essa área da assistência social, a área social que o senhor tem comandado no Senado da República. Sem dúvida, eu tenho ocupado algumas comissões que eu reputo muito importantes no Senado Federal, né? Eu fui presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é a comissão mais badalada, mais requisitada de todos, que os partidos lutam por isso daí. Depois fui presidente da Comissão de Educação, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e hoje sou presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Assuntos Sociais, todas as matérias, né, concernentes a essa área passam por lá. Tudo que diz respeito ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Desenvolvimento Social, que são os dois maiores orçamentos do Congresso, do Esplanada dos Ministérios, passa por a minha comissão, a Comissão de Assuntos Sociais. Perfeito. E como é que tem sido o debate, principalmente para uma região como a nossa, a gente está falando por 9 estados nordestinos, que são tão carentes e que buscam exatamente essa assistência através da comissão? Bom, Napoleão, a gente tem feito um trabalho em conjunto com a bancada federal e a gente tem trazido resultados muito promissores para o nosso estado. Por exemplo, a ala do câncer, né, no Hospital Universitário lá do Piauí. Foram 25 milhões de reais, né, que nós fizemos No HU, né? No HU, no Hospital Universitário no HU, que vai ser uma coisa importantíssima para a saúde pública do estado. Porque em Teresina nós só temos o Hospital São Marcos, que é um hospital de excelente qualidade, mas é um só para dar conta de todo o tratamento de câncer e é evidente que precisa de mais atendimento. Também nessa luta que nós fizemos, nós estamos construindo o Hospital Universitário da UFDPAR, em Parnaíba. Então, nós temos o Hospital Universitário em Teresina e vamos ter um hospital universitário agora em Parnaíba. O Hospital de Teresina da Universidade Federal do Piauí e o Hospital de Parnaíba da Universidade Federal do Vale do Paraíba. Inclusive, Teresina tem uma característica em nível geográfico, é a única capital do Nordeste que não está no litoral. Ela está ali, Exato, basicamente no centro-sul do estado, está em Parnaíba. Então, isso geograficamente também muito importante, porque evitar esse deslocamento de pacientes já num estado, às vezes, preocupante de saúde, ter que se deslocar 300, 400, 500 quilômetros, né, senador? Importantíssima, Napoleão. Parnaíba é a segunda maior cidade do estado. É uma cidade que tem se notabilizado por ser uma cidade educacional. E a presença dessa universidade, né, em Parnaíba e com o Hospital Universitário, a Faculdade de Medicina, sem nenhuma dúvida que é um salto qualitativo muito grande na qualificação dos futuros profissionais de saúde do Piauí, evidentemente de Parnaíba. Recebendo exatamente o pedido, a cobrança, a necessidade da nossa capital Teresina, através do governo municipal, governo do estado e a própria ação política, porque o parlamentar hoje, inclusive vias emendas, tem essa coisa da condição de levar os recursos, 45 milhões investidos na nossa capital, numa infraestrutura asfáltica e buscando exatamente dar uma melhor condição no trânsito, na fluidez e na própria condição da cidade de Teresina. Bom, Napoleão, primeiramente, anos atrás, as pessoas ficavam nos bairros
sobretudo os bairros mais distantes do centro de Teresina, na poeira, na lama. Não tinha um calçamento. Era a grande aspiração da população é que chegasse o calçamento, chegasse a água encanada. Isso já chegou há muito tempo, fruto de outros prefeitos. Hoje a população quer asfalto. Então, hoje, que a pessoa que mora numa rua que não é asfaltada não está satisfeita. Então, todos querem asfaltamento. E, evidentemente, nós fizemos uma parceria muito forte lá no Piauí. O prefeito Silvio Mendes é um prefeito muito competente, uma pessoa do bem, e também uma parceria com o governo do estado do Piauí, que está sendo é uma obra realizada, executada pelo governo do estado, e nós estamos fazendo lá no Piauí um volume, não é, de asfaltamento em Teresina nunca visto. A informação que a gente tem é que nunca na história de Teresina foi feito tanto asfalto de uma vez só como está sendo realizado agora. Então, eu sou meio matemático, né? Apesar de ser psiquiatra, eu fiz umas contas que, se nós pegássemos as ruas que estão sendo asfaltadas em Teresina, que são 159 ruas de Teresina que estão sendo asfaltadas, em 54 bairros de Teresina, são indicações dos vereadores de Teresina. Eu chamei os vereadores, olha, vocês é que conhecem a A realidade realidade. da cidade, Vive o dia a dia, né? conhecem a necessidade, vivem o dia a dia, vocês vão indicar esses recursos aqui. Eles trouxeram essas 159 ruas. Se nós pegássemos essas 159 ruas que estão sendo asfaltadas e colocasse uma atrás da outra, daria para sair de Teresina e andar, chegar perto de Campo Maior, para você ver o tanto de recursos, o tanto de obras de asfaltamento que está Que sendo conseguiu feita na se nossa fazer capital. exatamente com esse montante. E não vamos parar, evidentemente, nós temos que trabalhar mais ainda, porque Teresina merece, é a nossa capital, e a gente tem que fazer o máximo porque Teresina merece. Aliás, nessa linha, é importante se dizer que não foi só Teresina. A gente teve recentemente, inclusive, uma ação parecida em outros municípios, construção de pontos importantes, aquela divisa nossa Piauí, Maranhão, que o senhor tanto lutou e tanto trabalhou. Ou seja, nessa área de infraestrutura rodoviária, nós temos também muito mais a ser mostrado, né, Com senador? certeza. A duplicação de Teresina a Demerval Lobão, que era uma necessidade muito grande, agora está sendo de Demerval Lobão a Monsenhor Gil, de Teresina a Altos, que está em pleno vapor, né, a duplicação, o rebaixamento da BR na ladeira do Uruguai, ou seja, o O viaduto da viaduto. ladeira do Uruguai, são obras de mobilidade urbana que nós contribuímos, né? Fizemos uma ação junto ao governo federal para que essas obras se efetivassem. Então, tenho muito orgulho de poder dizer assim, que tenham contribuído significativamente para a melhoria do trânsito, do tráfego ali em torno de Teresina. Perfeito. Um dos temas hoje preocupantes em nível Nordeste, Brasil, é a questão da segurança pública. E aí, investindo em tecnologia, investindo em inteligência, também uma ação política importante a partir de Brasília, levando algo em torno de 30 milhões de reais para esse segmento, o segmento da segurança pública, senador. Bom, isso é uma área muito sensível, Napoleão. A população do Brasil inteiro vive sobressaltada com tanto assalto, com tanta insegurança. O Piauí é o estado do Nordeste mais seguro, menos problema de segurança que tem, e nós também temos tido uma preocupação com essa situação. E hoje, como você sabe, a segurança pública hoje é feita muito mais com inteligência do que, digamos assim, exagerando um pouco, com um fuzil, Sim. né? A inteligência é que funciona. Então, hoje, nós conseguimos recursos aqui do governo federal para colocar câmeras de vídeo monitoramento em Teresina e Parnaíba. Por que Teresina e Parnaíba? Porque são as duas maiores cidades do estado, são as duas cidades que têm mais problema de segurança e, numa parceria com o governo do estado, nós colocamos, e o governo do estado colocou o nome de espia. Então, você anda em Teresina e vai ver as câmeras de vídeo monitoramento chamada espia. E isso facilita demais. Imagina, uma pessoa, um ladrão meliante, rouba um carro. Na hora que ele rouba um carro que é avisado, as câmeras
registram toda a passagem dele. Inclusive com reconhecimento Tantas facial, né, horas e senador? tantos segundos, tantos minutos, tantos segundos, ele passou na câmera tal, depois passou para tal, e aí pode formar rapidamente uma maneira de pegar esse camarada, né? É, além do reconhecimento facial, que às vezes você tem um meliante desse que está pela cidade, tem um mandado de prisão e de repente ele é identificado. Pronto, isso tem sido identificado demais no Brasil inteiro, né? A pessoa tem um mandato de prisão, ninguém encontra com essa pessoa, ele passa numa câmara dessa daí, imediatamente, Imediatamente. ela já está preparada, ela leva lá e aparecem todos os dados da pessoa na tela e tem todo o tempo a pessoa vigiando ali para poder saber onde é que a câmera está filmando. Perfeitamente. Vamos falar de alguns temas nacionais, o que o senhor tem vivido no Congresso Nacional. Eu vou deixar o Código Eleitoral lá para o final, porque é um tema que eu tenho muito apreço e queria que tivesse avançado mais. Royalties do petróleo. Essa luta que a gente tem, inclusive, já o quê? 13, 14, 15 anos em nível de Congresso Nacional, quando a lei foi aprovada em 2012, 2013, e que está aí, com essa situação no Supremo Tribunal Federal. Particularmente, o senhor que é municipalista e que entende que o mar territorial é do Brasil. Como é que o senhor vê hoje essa questão? Napoleão, talvez essa tenha sido a minha maior luta aqui no Congresso Nacional. Desde que eu cheguei aqui, que eu vi a necessidade da gente corrigir essa distorção. Por que eu digo isso? O Brasil, anteriormente, era importador de petróleo. Hoje nós somos autossuficientes e, mais do que isso, somos exportadores de petróleo. A receita do ano passado foram mais de 20 bilhões de dólares, né, que o Brasil teve no saldo comercial da importação e exportação de petróleo. Porque a gente exporta petróleo e importa gasolina. Então, quando você faz o balanço, nós deu um balanço positivo de mais de 20 bilhões de dólares. E essa luta foi feita, eu quero fazer aqui referência, por 3 pessoas que encabeçaram essa luta. Fui eu, o Ibsen Pinheiro, que era deputado do Rio Grande do Sul, foi presidente da Câmara, e o Humberto Souto, que era um deputado de Minas Gerais, tinha sido presidente do Tribunal de Contas da União. Então, nós 3 apresentamos uma emenda baseada no quê? Baseada em que, quando a Petrobras faz um furo na Bahia, no Amazonas e no Rio Grande do Norte e acha petróleo, aquele petróleo, o subsolo todo mundo sabe, é da União. Mas como foi tirado da Bahia, como foi tirado do Rio Grande do Norte, como foi tirado do Rio Grande do Sul, é natural e é compreensível que a Bahia, o Rio Grande do Norte o Amazonas tenham uma participação maior do que o restante dos estados brasileiros. Agora, qual foi a nossa lógica? O petróleo que é extraído do mar, que hoje mais de 90% do petróleo brasileiro... Às vezes 80, 90 quilômetros, 100 quilômetros da costa. Não, 300 quilômetros da costa. Poxa, de que é o mar? O mar não é de nenhum estado, está entendendo? O Piauí tem 66 quilômetros de litoral. O litoral ali é do Piauí. Você botou o pé dentro do mar, acabou-se. Ali já é plataforma continental. Mar territorial, plataforma continental, está na nossa Constituição. São bens da União. Ora, se eu estou tirando o petróleo num bem da União, de quem é esse petróleo? Da União. Da União. E o recurso teria que ser da União, compartilhado com os entes. Então, se a União vai compartilhar com quem? Com todos os 27 estados da federação e os 5.570 municípios. Então, nós fizemos a emenda, essa emenda, ela foi aprovada, apesar de... Repara como as coisas acontecem. O relator da matéria era o líder do MDB. E eu era o primeiro vice-líder dele. Eu me insurgi contra o relatório dele e nós derrotamos o relatório dele e aprovamos a distribuição que nós chamávamos à época de distribuição equitativa e democrática dos royalties do petróleo. Foi na época que o Lula vetou. Depois nós lutamos de novo, a Dilma vetou, nós derrubamos o veto e a Justiça do Brasil aqui faça um reparo, né? Eu acho que cometeu um equívoco imenso. A Carmen Lúcia deu uma liminar e essa liminar
tem 13 anos. 13, 14 anos de gaveta, aí criaram uma E norma nunca- que com 90 dias uma liminar tem que passar pelo plenário. Quando faltava um dia para entrar exatamente esse tema, aí eles criaram lá um conselho que quando tiver um conflito em nível nacional tem que passar por aquela Câmara de análise lá do próprio Supremo. Quer E não dizer, tem conflito é jogada em nenhum. cima de jogada, Tem né, senador? conflito nenhum. E não tem inconstitucionalidade nenhuma. Hoje, o Rio de Janeiro recebe 90% dos royalties do Brasil. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que os royalties vão para lá. Ora, o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos mudando qualitativamente a lei, nós estamos mudando só os números. Os números. O que é que nós estamos dizendo? A lei continua valendo. Mas agora, em destinar tanto para tal lugar, não. Nós vamos destinar dessa maneira aqui. Quer dizer, não muda qualitativamente. Aliás, já teve o voto da Camelúcia, o Flávio Dino pediu vista do processo e nós estamos esperando que o Flávio Dino venha com voto arrasador Perfeito. na defesa, evidentemente, da constitucionalidade da lei, para que ela possa viger e trazer benefícios para toda a sociedade brasileira e não para uns poucos, porque ninguém tem merecimento superior aos demais. E só para você refletir, que está nos assistindo, todos esses recursos que estão indo para o Rio de Janeiro, analise os últimos 20 anos, os últimos 30 anos de governo no Rio de Janeiro, o que é que a gente tem tido de resultado. Vamos tratar de outro tema bom, inclusive que essa semana vocês estiveram em votação. Agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. Como médico, o senhor sempre defendendo esse pessoal lá na ponta. Aliás, foram vários temas a culminar com essa votação desta semana, senador. Napoleão, isso é uma categoria que me é muito cara, a de agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Eu sou ainda do tempo que eu era menino, ia passar férias na casa de um tio meu no interior. Quando eu cheguei lá, a casa dele tinha um número. Tinha escrito 100 Sim. e um número lá. Acho quero... que era 154 ou 153, uma coisa assim. Não é mais na época da Sulcan? Escute lá. Eu, menino curioso, fui procurar saber o que era aquilo. Estava escrito 100, C-E-M. CM. Aí meu tio explicou. Campanha de erradicação da malária. Aí a casa era numerada para dizer que aquela casa tinha sido visitada pelo agente de combate às endemias, tá entendendo? E estava fazendo esse serviço contra a malária. Depois a campanha de erradicação da malária virou a SUCAM. Isso, Superintendência de Campanha da Malária. E depois foi para o Ministério da Saúde e hoje é são os agentes de combate às endemias. E depois vieram os agentes comunitários de saúde, que começou no Ceará, que tem um papel importantíssimo. O Napoleão, eu sou médico, a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde recomenda, o dinheiro mais bem aplicado do país na promoção da saúde, na saúde pública, é na promoção da saúde. É você evitar as doenças. Sai muito mais barato, muito mais efetivo do que você já ir tratar quando a pessoa já está doente. E os agentes comunitários de saúde têm exatamente esse papel de visitar as casas, de acompanhar a gestante, de ver se as crianças tomaram as vacinas, orientar as pessoas para controlar a diabetes, hipertensão, as suas taxas, para evitar que aquilo venha complicações, para depois a pessoa ficar doente, inválida, muitas vezes não faltar ao trabalho e até, às vezes, até aposentadorias e tudo mais, e até a morte, que ocorre, que é uma das maiores causas de mortalidade do Brasil, sem nenhuma dúvida, são as causas cardíacas. Aproveitando que a gente está falando de saúde, sem a gente citar aqui questões de governo e tudo mais, porque o período eleitoral não é propício para isso, mas mais médicos e agora tem especialista. Como profissional de saúde, como ex-ministro, como é que o senhor vê esses dois programas? Olha, um gol de placa. Isso aí é uma coisa importantíssima que está acontecendo no Brasil, esse programa Mais Especialidades, porque todo o estrangulamento do nosso sistema está exatamente nas especialidades. Então, para você fazer uma cirurgia de catarata, você fazer uma cirurgia ortopédica, né? Você fazer uma cirurgia mais sofisticada, você fica numa fila, né? Muitas vezes, anos a fio, dependendo daquilo ali. Então, agora isso está sendo de uma maneira muito mais célere. O Piauí, em especial, o governador Rafael Fonteles, lá com o secretário de Saúde, o Dirceu, estão fazendo um trabalho extraordinário, melhorando significativamente
a saúde do Piauí, diminuindo as filas. A finalidade é exatamente essa, Napoleão, é diminuir as filas para que as pessoas tenham um melhor atendimento. E no Piauí nós estamos descentralizando as ações de saúde. Então você vai a Picos, outro dia nós fomos inaugurar uma ressonância magnética. Fomos inaugurar a UTI em Valença. Várias cidades do Piauí nós inauguramos UTIs. Então, nós estamos descentralizando, porque tudo ficava concentrado em Teresina e, evidentemente, que era um desgaste muito grande. Porque a gente tem hoje a facilidade do meio digital, de repente você poder passar para a capital, para um centro mais avançado, as análises, os exames, e aí tem um resultado imediato por um especialista. É uma realidade e, graças a Deus, veio para ficar e veio para melhorar e para agilizar os tratamentos. 2 temas nacionais que eu queria a sua opinião. Sim ou não, contra, a favor, 6x1 e redução da maioridade penal. A favor das duas. 100% a favor. Então, hoje, Napoleão, o mundo que nós temos informatizado, a facilidade que nós temos com a inteligência artificial, a robotização da indústria, que é uma realidade, não justifica mais, não há necessidade de você trabalhar 6 dias para ter só um dia de folga com a sua família. Então, o mais normal hoje, talvez no futuro vá até ser menos, mas hoje o ideal seria você trabalhar 5 dias e você ter 2 dias. Para quê? Para o lazer, para a convivência com a família e até para trabalhar para si. Por exemplo, eu passo a semana toda trabalhando, dedicado à política, à minha atividade parlamentar. Aí, às vezes, quando eu posso, vou para a minha fazenda. Vou fazer o que na minha fazenda? Vou ficar deitado numa rede? Não. Vou subir num cavalo, vou subir num carro, vou visitar, vou trabalhar. Estou trabalhando, cuidando da minha fazenda em benefício pessoal. É isso que as pessoas vão poder fazer. O que também lhe dá uma condição de relaxamento, de descanso, para quando voltar para outra atividade, volta muito mais reenergizado, vamos dizer. A pessoa vai ter, dos 7 dias da semana, a pessoa, o pai de família, a mãe de família, o jovem, vai ter 2 dias de folga para ele fazer o que ele quiser da vida dele. Naturalmente que as pessoas vão preferir o lazer e a convivência com a família, porque isso é muito necessário. Veja a dificuldade, uma mãe que tem criança para levar o filho para a escola, para levar o filho para vacinar. Ela tem que perder um dia de trabalho no dia que for vacinar. Como é que ela faz para vacinar, para levar o menino para o posto? Inclusive, aliás, nós aprovamos um projeto para as crianças não irem ao posto de saúde. O posto de saúde irem às escolas para vacinar as crianças, exatamente para facilitar. E quanto à maioridade penal, eu fui o relator dessa matéria no Congresso, no Senado Federal. Sim. Sou amplamente favorável, não tem a menor justificativa que uma pessoa de 16 anos de idade não saiba o que está fazendo, não tenha consciência da gravidade dos seus atos. Então, aos 16 anos de idade, é o que eu defendo, ele tem que ser plenamente responsável pelos seus atos. Perfeitamente. A gente está em cima da hora, mas para fechar, tem um amigo lá no Nordeste que ele disse que quando uma coisa é para político ou contra os políticos, ou que mexe com os políticos, dificilmente se vota no Congresso Nacional. Por que o Código Eleitoral ainda está assim tão amarrado e ele não avançou, senador? Rapaz, é porque o seu trabalho foi muito bem feito, eu acompanhei. O Código mexe com muitas coisas e havia um receio para a próxima eleição, né? Então, eu acredito que depois da eleição, nós vamos fazer um trabalho e aprovar esse código, porque ele faz uma consolidação de todas as leis eleitorais. Leis, normas, decisões que foram tomadas, né, senador? Vários aspectos. É muito importante, vai dar uma uniformização, uma estabilização. Você não precisa ficar pesquisando várias leis, vai ser uma lei só. Então, vai ser um grande avanço. Eu não tenho dúvida que nós iremos aprovar o Código Eleitoral. Perfeitamente. Senador Marcelo Castro, foi uma alegria, uma honra tê-lo conosco aqui hoje no Nossa Classe. E outra coisa que nós vamos fazer também. Sim, diga. Nós vamos acabar com a reeleição para o executivo, prefeito, governador e presidente da República, e vamos unificar as eleições, né, com fé em Deus. Se Deus quiser. Grande abraço, muito obrigado por atender o nosso convite, viu? Estamos juntos. Muito bem. E a gente chega ao final dessa edição do Nossa Classe. Como eu disse, você acompanha pelas emissoras Band em todo o Nordeste e também pelas nossas redes sociais, né, nas nossas páginas da Band, da Bahia até o estado do Maranhão. Muito obrigado, estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que ele é honrado.
Grande abraço e até o próximo programa, se Deus assim permitir.